Olá pessoal do Compartilhar para Vencer, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, gravando mais questões da Lei 8.112. Nós vamos continuar da questão 51. Aqui é o vídeo 3, tá? Vídeo 3. Diz assim a questão. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Valeu. A autoridade competente de determinado Tribunal de Contas do Estado da Federação foi informada que um dos servidores do órgão foi preso em flagrante devido à prática de crime e liberado em seguida para responder ao processo de liberdade. Nessa situação, caberá à autoridade aguardar o trânsito em julgado da condenação para determinar que o servidor seja afastado de suas funções. Olha, se isso aqui for baseado na 8.112, tá errado. Embora seja um tribunal estadual, né? Não entendi porque que a questão caiu para o tribunal estadual. É porque aplica subsidiariamente a 8.112, deve ser, né? Mas não precisa. A 8.112 ela tem a possibilidade, traz a possibilidade do servidor de ser afastado preventivamente. Isso nem é uma punição. O servidor ele continua recebendo a remuneração dele, mas ele pode ser afastado preventivamente. Então, e também porque assim, pessoal, as esferas administrativa e penal, elas são independentes, né? Então não tem nada a ver a esfera penal lá, o processo judicial, não sei o que, com a esfera administrativa. Então, por isso que a questão está errada. De acordo com a Lei 8.112, tendo sofrido limitação em sua capacidade físico-mental, verificada em inspeção médica, o servidor público estará sujeito à readaptação. Verdade, até aqui tá certinho, ó. Que consiste na investidura em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. Perfeito. É o caso mesmo da readaptação, né? A questão aqui tá perfeita, certinha. Olha, se você não tem um conceito de readaptação, escreve essa questão aqui, ó, no seu resumo do jeito que ela tá aqui. Isso aqui tá perfeita. Essa questão aqui tá perfeita. Ó, tendo sofrido limitação em sua capacidade físico-mental, verificada em inspeção médica, o servidor público estará sujeito à readaptação, que consiste na investidura em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. Esse conceito aqui de readaptação tá perfeito, tá? Anota ele aí e guarda ele. Com base nas disposições da Lei 8.190, julgue. Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Então ele foi demitido. Inconformado, Cláudio ingressou com a ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido investido no cargo, reinvestido no cargo. Olha só, ele foi reinvestido no cargo. Assertiva. Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo se dará por meio da reversão. A questão estava perfeita, né, pessoal? Só que está errada, que isso aqui é reintegração. Tá errada a questão. Ele realmente vai ser reinvestido, mas não através da reversão, através da reintegração. A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de 15 dias contados da publicação do ato de provimento. Olha, a posse ela tem o prazo de 30 dias, né? Para entrar em exercício é que são 15 dias. E esse ato de provimento aqui é a nomeação. Essa questão ela poderia ter dito desse jeito aqui pra gente, ó. A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de 15 dias, que tá errado, né? Contados da publicação do ato de provimento. Poderia ter dito assim: contados da publicação da nomeação. Era a mesma coisa, só que tá errada a questão, tá, pessoal? São 30 dias.
será exonerado de ofício o servidor que, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido em lei. Certinho. Uma questão aqui, uma questão complementa a outra, ó. Certinho. Por quê? Porque o cara ele foi aprovado no concurso, ele foi nomeado, ele tomou posse, mas ele não entrou em exercício no prazo de 15 dias, que é o prazo da lei 8.112 de 90. O que vai acontecer com ele? Ele será exonerado de ofício. Certinho a questão. Em relação ao regime jurídico dos cargos, empregos e funções públicas, é a lei 8.112, né? A investidura em cargo público ocorre com a posse. Questão maravilhosa, questão certa. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Não se admite que a posse em cargo público seja realizada mediante procuração específica. Não se admite, está errado, né? Se admite sim. Pode ser através de procuração específica. Tá certo. Estava errado, né? A inassiduidade habitual será apurada mediante procedimento sumário, cabendo nesse caso a penalidade de remoção ou de advertência. Essa questão aqui tinha tudo para estar certo, mas está errada. Essa questão está errada porque remoção não é penalidade, ó. Só por isso. E só por isso não é advertência também, tá? Seria demissão. Ah não, a questão tá toda errada, toda errada isso aqui. Não era remoção não é penalidade, e a pena também não seria de advertência, seria de demissão. Questão erradinha. Pode marcar errado aqui, correr para o abraço. Questão aplicada no Tribunal de Contas do Pará. A definição de servidor público em sentido amplo. Boa essa questão. Engloba os empregados públicos e servidores temporários. Maravilhosa a questão. É isso mesmo, pessoal. Servidor público não é só o que é investido em cargo público, em cargo comissionado, em cargo definitivo, cargo efetivo, e que recebe por isso. Não. Claro que todo servidor público ele está investido em algum tipo de função pública, né? Cargo público, ele está desenvolvendo alguma coisa pública. Mas um servidor temporário é agente público. Ele é um servidor público em sentido amplo. Um jurado lá do Tribunal do Júri, o mesário é um servidor público, né? Pode ser por um dia ali, mas é servidor público. Então a questão está certa. Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público, a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Essa questão aqui está certa. Olha, eu vou fazer aqui uma linha do tempo aqui para ficar bem clara essa questão. Para essa questão ficar bem clara. Eu vou pegar aqui o vermelho. Vou fazer uma linha do tempo aqui, mas eu vou ver se eu queria aumentar isso aqui. Aqui, ó. Não é isso. Para aí que eu vou. Para aí, pessoal. Pega aqui, ó. Você tem uma linha do tempo aqui, certo? Eu vou fazer um negócio aqui só pra gente entender legal aqui, ó. Aqui o cara devia 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais aqui, ó. Certo? Aí ele morreu. Quando ele morreu aqui, ó. Aí ele deixou pro filho dele uma herança de
40 mil. 40 mil reais aqui, ó. Ele deixou uma herança. 40 mil. Tá aqui a herança aqui que ele deixou pro filho dele aqui, ó. Aqui ele morreu aqui, ó. O filho dele poderá pagar esses 40 mil aqui, ó. Porque é até o limite do valor da herança, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público, a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança. Aí ele deixou essa grana aqui, seja para quem for, ó. Esse sucessor aqui vai pagar isso aqui, ó, até o limite do valor da herança. Quer dizer, os 60 mil aqui vai perder, porque ele só deixou 40 mil de herança. Esses 60 mil aqui vai perder, ó. Porque 100 mil menos 60, né, ó? 100 mil menos 40 mil é igual a 60 mil. Esses 40 mil aqui ele paga, porque até o limite do valor da herança. Agora, esses 60 mil aqui perde. 60 mil aqui perde. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão aqui. A internet decidiu não ajudar. A internet quando decide não ajudar aqui em casa é complicado. A próxima questão é a 61, né? 61, né? João, após a aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado. Por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil. Na situação descrita, após 3 anos de efetivo exercício, João adquirirá a estabilidade estatutária própria dos servidores públicos desde que seja aprovado em estágio probatório. E aí, pessoal, uma questão difícil, eu acho, essa questão aqui, difícil. Ela tá errada, na minha opinião, ela tá errada. E ela tá errada mesmo, mas é uma questão difícil. Por quê? Olha, o João, após a aprovação em concurso público, foi nomeado para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotado de personalidade jurídica de direito privado. Por exemplo, o Banco do Brasil, né? A Caixa Econômica Federal, a Petrobras. Agora, lá na iniciativa pública, só que de direito privado, né? Tem estabilidade no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras? Tem estabilidade? Eu acho que não tem, né? Porque estabilidade é só para quem é regido pela Lei 8.112 ou outros regimentos estaduais, né? Regimentos estaduais também. Mas na administração pública de direito privado, que é regida pela CLT, não tem estabilidade, por isso a questão está errada. Ainda com base na Lei de 8.112 de 90 e na Constituição, vamos julgar. Com referência ao servidor público federal, a responsabilidade administrativa e a penal são independentes entre si. Até aqui está tudo certo, realmente são independentes, podendo cumular-se, salvo no caso de absolvição criminal que negue a ocorrência do fato ou a sua autoria. Isso aqui é verdade, né? A gente já viu isso aqui lá atrás, né? Negou a ocorrência do fato, ou seja, aquele fato nunca existiu, beleza. Agora, negou também a autoria, não foi a pessoa, beleza, tá certo. E quando isso acontece na esfera criminal, a gente viu que ela vincula a esfera administrativa, né? A administrativa, ela acolhe aquele veredito da penal, ela acolhe
o veredito da penal, porque lá na penal tem mais provas, o processo penal é mais demorado, ele é mais profundo. Então, quando lá na esfera penal é provado que não foi a pessoa que cometeu o fato, ou que o fato não existiu, aí o que acontece na esfera administrativa e na esfera civil? Essas esferas acolhem o veredito da esfera penal e está tudo certo. Mas são independentes, né? O teto de um automóvel pertencente à União, o teto de um imóvel pertencente à União desabou em decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a decretar estado de calamidade pública. Maria, servidora pública responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação dos serviços pertinentes, diante da situação de calamidade pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o processo de licitação, foi escolhida a empresa Y, que apresentou preços superiores ao de mercado, mas reservadamente, caso fosse contratada pela União, realizar com generoso desconto uma grande reforma no banheiro da residência de Maria. Ao final, em razão da urgência, foi firmado o contrato verbal entre a União e a empresa Y e executados tanto os reparos contratados quanto a reforma prometida. Com referência a essa situação, julgue: a autoridade que tiver ciência da conduta de Maria será obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Pessoal, olha, eu confesso que essa questão é difícil, porque realmente ou é através de sindicância ou é através de processo disciplinar. Mas esse caso aqui específico da Maria, pode ser através de sindicância? Essa é a minha dúvida. Porque veja bem, para ser uma coisa, para ser A ou B, é possível que a situação comporte tanto a possibilidade A quanto a possibilidade B, ou uma coisa ou outra. Mas nesse caso, esse tipo de crime aqui, esse tipo de delito cometido pela Maria, pode ser apurado através de sindicância, que é uma coisa mais rápida? Pode ser? Eu acho que não, mas eu apostaria nessa questão que ela está certa, embora eu acho que tenha havido recurso nessa questão. Nesse concurso aqui eu acho que houve recurso. Essa questão foi aplicada na Anvisa para técnico administrativo. E eu acho que teve recurso sim, mas eu vou dizer que está certo, tá? Porque eu acho que aqui nem caberia sindicância, era obrigatório o processo administrativo disciplinar. Mas eu entendo alguém que questionar assim: João, mas é porque tem uma possibilidade da autoridade promover através da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, porque está assim no texto de lei. Concordo. Vamos para frente. O cargo público, definido como conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor, é criado por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Essa questão nem tem o que discutir, né? É uma questão que está certa, certinha. Beleza, vamos para frente, né? Em relação ao regime jurídico dos cargos, empregos e funções públicas e as disposições da 8.112, julgue: de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é válida a exigência de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que a exigência esteja a exigência prevista no edital. Pessoal, eu inclusive pesquisei um tempo sobre isso aqui, tá? O que tá errado aqui é falar que tem que estar previsto no edital. Isso torna a questão errada. Tem que estar previsto em lei. Em lei. Não é no edital, é na lei específica do cargo.
do cargo, que criou aquele cargo. Aquela lei ela já vai dizer se precisa de exame psicotécnico ou não. Então não é no edital, simplesmente no edital, é na lei. Por isso que está errado. Será ilegal, isso aqui é de acordo com o STJ, ó, isso aqui é jurisprudência. Será ilegal a execução de penalidade administrativa imposta a servidor público em processo administrativo disciplinar, se a decisão ainda não tiver transitado em julgado administrativamente, mesmo que o recurso pendente não possua efeito suspensivo. Olha. Eu não sei. Essa questão aqui eu não sei. Será ilegal a execução de penalidade administrativa imposta a servidor público em processo administrativo disciplinar, se a decisão ainda não tiver transitado em julgado administrativamente, mesmo que o recurso pendente não possua efeito suspensivo. Olha. Se o recurso ele não suspende o processo, olha só, o recurso ele não suspende o processo, né? Tá aqui o processo aqui, né? Tá aqui o processo. Nesse intervalo aqui tem o processo. Aqui dentro teve um recurso que não suspende o processo, ou seja, ele não para o processo, ele não para. O processo está rolando aqui, ele não parou, o processo está aqui rolando. Ele não parou, está rolando, está rolando. É ilegal? Eu acho que não. Mas, pelo princípio do contraditório, da ampla defesa, né? Pode ser que também... Eu não sei, cara, porque tem o princípio do contraditório da ampla defesa. Mas eu vou dizer que essa questão aqui tá errada. Não tá errada, não. Que ela tá errada, aliás. Tá dizendo que é ilegal aqui, eu vou dizer que não é ilegal. Mas eu chuto essa questão, eu não sei. Tá bom? E não é ilegal, tá vendo? Será ilegal. Mas olha, eu chutei essa questão aqui pela questão que eu falei do recurso, né? Falei pra vocês aqui, ó. Tá aqui o recurso aqui, ó. O recurso. Tá aqui o processo. O processo tá rolando aqui, ó. Aqui no meio do processo teve um recurso, que é o R de recurso. Mas esse recurso, ele não suspendeu, ó. Não suspendeu, ó. Não suspendeu o processo. Por isso que eu respondi que estava errado, que não é ilegal. Tá dizendo aqui que é ilegal, eu respondi que não é ilegal. Porque o recurso ele não é suspensivo. Se ele fosse suspensivo, aí sim, o processo ia estar suspenso. Não tinha como tomar decisão dentro do processo administrativo disciplinar se o processo estava suspenso, até o recurso ser julgado. Por isso que eu marquei errado. Eu fiquei em dúvida por causa do princípio do contraditório da ampla defesa, por isso que eu fiquei em dúvida. Vamos para a próxima questão. Em relação aos serviços públicos, Lei 8.112, os servidores contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e os empregados públicos classificam-se em virtude de estabilidade como servidores temporários. E aí, pessoal, essa questão está certa ou errada? Uma questão da Defensoria Pública, né? Analista técnico, essa questão. Certa ou errada essa questão? Essa questão está errada, né, pessoal? Perdão. Essa questão está errada porque, olha só, por que ela está errada? Porque os servidores contratados para atender a necessidade temporária, os servidores contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, eles são servidores temporários. Porém, esses aqui, ó, os empregados públicos, eles não são servidores temporários. Tudo bem, eles não têm estabilidade.
mas eles não são servidores temporários. Quando você passa para trabalhar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, na Dataprev, na Petrobras, nos Correios, você não passa no concurso para trabalhar temporariamente. Não. Você não tem a estabilidade da 8.112, mas você não é temporário. Temporário, sim, são esses servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Esses são temporários. Por isso que a questão está errada. Eu vou marcar errado aqui, ó, que está errado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Eduardo, servidor público. Olha, vamos primeiro ler esse final aqui, pessoal. Vamos. Que lá em cima é muito grande, cara. Muito grande. A reprovação de Eduardo no estágio probatório, de acordo com a lei, é a hipótese de exoneração do cargo e não de demissão, como ocorreu na situação narrada. Olha, está dizendo que a reprovação de Eduardo no estágio probatório, de acordo com a lei 8.112, é a hipótese de exoneração. Até aqui está certo, eu já vou até marcar certo. E não de demissão, como ocorreu na situação narrada. Mas vamos dar uma olhada aqui se ele foi demitido mesmo. Eduardo foi então reprovado no estágio probatório e por isso foi demitido. Tá errado demitir o cara só porque ele foi reprovado no estágio probatório. Não é crime ser reprovado no estágio probatório. Tá errado. Então aqui está dizendo aqui que a reprovação no estágio probatório, de acordo com a lei, é a hipótese de exoneração. Tá certo, é exoneração e não demissão. Por isso que aqui está certo. Vamos para a próxima questão. Com base na disposição da 8.112, somente nos casos de provimento de cargo por nomeação haverá posse. Certinho. Pessoal, para ter posse tem que ter nomeação. Para ter posse tem que ter nomeação. Não tem como ter posse na reintegração, na reversão, na recondução. Não tem como. Para ter posse tem que ter nomeação. Certo? João, servidor público estável de órgão do Poder Executivo Federal, durante o período de 12 meses, faltou intencionalmente, vamos marcar isso aqui que ele faltou, intencionalmente a serviço por 50 dias sem causa justificada. A administração pública, mediante procedimento disciplinar sumário, enquadrou a conduta de José como abandono de cargo. José somente poderia ter sido demitido por abandono de cargo caso tivesse se ausentado por mais de 60 dias consecutivos. A questão está errada. Aqui em cima também está errado, porque 50 dias, ó, 50 dias ele não pode ser demitido por causa de 50 dias. Tem outras consequências lá, mas demitido não. E aqui está errado porque não é consecutivos, não são dias consecutivos, são dias interpolados, né? Eu vou puxar de novo aqui, eu gosto de puxar essa linhazinha aqui, ó, porque, olha, ó, vamos supor que aqui você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele falta aqui, ó. Vamos supor que ele falta aqui, ó. Ele falta aqui, ó. 1. Aí aqui ele falta dia 3. Aqui ele falta dia 4. Depois ele falta dia 6 e assim sucessivamente. Pode acontecer isso aqui, ó. Se ao final do ano somar 60 faltas, ele vai ser demitido. Claro, vai ter o processo administrativo lá, na sumário e tal, né? Sumário porque é mais rápido, sabe? Sumário para ser mais rápido. Beleza. Mas ele não tem que ser consecutivo, um após o outro. Consecutivo é assim, 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. É emendado aqui, reto, direto. Não. Pode ser alternado os dias, interpolado os dias. Porque senão o cara tinha que faltar 60 dias, um dia após o outro, para ele poder ser demitido durante um ano.
Aí, o que que daria isso aí? Isso daí, essa questão tá errada também, porque aqui não é abandono de carga, é inassiduidade habitual. Ou seja, essa inassiduidade habitual quer dizer que ele sempre falta. Falta hoje, vem trabalhar amanhã, falta no outro mês duas vezes, aí trabalha uma semana, falta no outro mês 3 dias, vem trabalhar de novo. Isso é inassiduidade habitual. Tem esse erro na questão aqui também, ó. Não é abandono de cargo, tá? Isso aqui é inassiduidade habitual. E o outro erro é dizer que são 60 dias consecutivos. Não, esses dias podem ser dias alternados. Então a questão está toda errada, o enunciado está errado, está tudo errado aí. Errado. Próxima questão. Para investidura em cargo público, investidura em cargo público exige, entre outros requisitos, a nacionalidade originária ou nata. Olha só, pessoal. Eu tô já cansado, viu, pessoal? Já são 8h31, eu estou estudando desde ontem, 23 horas, fazendo intervalos aí de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de intervalo. Eu já estou cansado já. Mas vamos lá, vamos responder mais um pouco de questão aqui. Para investidura em cargo público, exige-se, entre outros requisitos, a nacionalidade brasileira originária ou nata. Essa questão está errada, tem que ser brasileiro nato ou brasileiro originário. Mas a questão está errada, sabe por que essa questão está errada? Porque ela fala aqui, ó, em conformidade com a Lei 8.112 de 90. Deixa eu falar um negócio para vocês. A lei não pode fazer acepção entre brasileiros natos e brasileiros originários, sei lá, brasileiros naturalizados. Nata é quem nasceu aqui, né? Brasileiro nato é quem nasceu. Seja lá o que for, a Constituição Federal, a lei não pode fazer acepção. A lei não pode tratar de forma diferente o brasileiro nato e o naturalizado. Primeiro que esse originário aqui eu acho que nem existe. Brasileiro originário, isso aqui para mim nem existe. Para começar, brasileiro originário, porque brasileiro originário e brasileiro nato é a mesma coisa. Se o cara é nato, ele é original daquele local, ele é nato. Então ele é original daquele local, né? Ele é nato. Mas a lei, ela não pode fazer acepção entre brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Só quem pode fazer isso é a Constituição Federal. A lei não pode. Então só por isso a questão já está errada também. Errada essa questão aqui. Ao servidor público federal que tenha recebido certidão emitida por órgão público estadual para instruir pedido administrativo, é lícito exigir o reconhecimento de firma da autoridade estadual. Essa questão está errada, tá, pessoal? Olha, o servidor público, tá? O servidor público, ele não pode negar a fé a documento público, tá? Porque, olha, ele não pode negar a fé a documento público. Fé. Os documentos públicos, eles têm fé pública. Aí chega lá o servidor público, ele vai negar a fé a um documento público estadual. Aqui, ó, tá dizendo isso aqui, ó. A certidão foi emitida por órgão público estadual. Aí o servidor federal aqui, não, eu sou federal, né? Eu sou federal. Eu vou negar fé à certidão pública estadual. Pode? Não. É lícito? Não, é errado. É vedado fazer isso. Questão errada. A respeito dos conceitos doutrinários. Tá aqui, ó. Agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado em lei deverá ser punido com a pena de demissão a bem do serviço público. Olha, pessoal, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que isso aqui é suspensão, tá? E se eu tivesse fazendo uma prova,
tivesse essa questão hoje, como eu não sei, eu deixaria ela em branco. Essa aqui eu não ia chutar, eu ia deixar em branco. Mas como a gente está resolvendo questão, eu vou marcar errado, tá? Porque aqui eu não estou na prova. Então eu vou até aprender isso aqui hoje, porque aí eu não sei. Mas eu marcaria ela errada. Hoje eu marcaria errado. Na prova eu não chutaria, porque eu acho que isso aqui é suspensão. Mas eu só acho. E para fazer prova de questão é bom ter certeza, né, pessoal? Então aqui eu errei, tá vendo? Essa questão aqui tá certa, olha. Já vou decorar isso aqui. Agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo estabelecido em lei deverá ser punido com a pena de demissão a bem do serviço público. Tá vendo? Vou tentar não esquecer disso aqui mais. Agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado em lei deverá ser punido com a pena de demissão a bem do serviço. Ah, eu marquei certo ou errado? Marquei errado, né? Era certo. Aqui, ó, vamos mudar para certo, ó. Vai aparecer o parabéns, ó. Tá vendo? Era certo. Vamos para a próxima questão, né? Insere-se na esfera de poder discricionário da administração pública a decisão de incluir o exame psicotécnico como fase de concurso para provimento de cargos públicos, que pode ser feito mediante previsão edital. Tá errado, né? Falou de súmula do Tribunal Federal, tá errado. Tem que estar na lei, isso aqui tem que estar na lei, não é discricionário. Isso aqui é vinculado. Se tiver na lei, pode. Se não tiver na lei, não pode. É vinculado isso aqui, não é discricionário não. Como está dizendo aqui, ó, poder discricionário, não. É vinculado. Tá na lei, é legal, pode. Não tá na lei, não pode. Conforme a jurisprudência do STJ, se tratando de indenização, o início da fluência do prazo prescricional ocorre com o conhecimento da violação ou da lesão ao direito da vítima. Eu não sei. Essas questões aqui são mais doutrinárias, né? Conforme a jurisprudência do STJ, em se tratando de caso de indenização, o início da fluência do prazo prescricional ocorre com o conhecimento da violação ou da lesão ao direito da vítima. Mas faz sentido, não faz? Faz sentido. Mas eu não sei, cara, isso aqui. Eu vou me inteirar disso aqui, mas eu realmente não sei. Se vocês souberem, eu vou marcar certo aqui, mas eu não sei. Mas fazia sentido, né? Agora não é bom ficar chutando questões do CESP na prova, né, pessoal? Porque na prova, se errar uma questão dessa, perde outra que acertou, né? É o início da fluência do prazo prescricional ocorre com o conhecimento da violação ou da lesão ao direito da vítima. Vou tentar não esquecer disso mais. João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica e direito privado. Nós resolvemos uma questão dessa aqui, parecida lá em cima, né? João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração direta dotada de personalidade jurídica de direito privado. Com a aprovação no referido concurso, João passará a ocupar cargo público efetivo regido pelo regime jurídico único dos servidores públicos civis. Essa questão está errada. Esse cara aqui, o João, ele passou, por exemplo, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para a Petrobras, para a Dataprev, para os Correios. Foi um caso desse que ele passou. Lá é regido pela CLT. Por isso que está errado. De acordo com súmulas do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de processo administrativo disciplinar, se o acusado não tiver advogado, deve ser providenciado um ad hoc. Isso aqui deve ser latim, né? Para a formulação da sua defesa técnica, sob pena de nulidade do procedimento por cessamento de defesa. Essa questão aqui está errada.
Vou marcar errado aqui. Vou trazer a súmula vinculante. A súmula vinculante. Esse V aqui é de vinculante, tá, pessoal? 5 do STJ. A súmula vinculante 5 do STJ, ela diz que não veda ou não fere a Constituição. Não fere a Constituição, algo assim. Se o servidor público, no processo administrativo disciplinar, ele não tiver acompanhado de advogado, ou seja, é faculdade. É faculdade do servidor público ter ou não ter advogado. No processo administrativo disciplinar, de acordo com a súmula vinculante número 5, não precisa de advogado no processo administrativo disciplinar. Isso não causa prejuízo ao servidor público. Por isso aqui está errado. Questão 78. Conforme a jurisprudência do STJ, a deflagração do movimento grevista suspende o vínculo funcional. Isso aqui tá errado, viu, pessoal? Eu acho que não suspende não, tá? Suspende. Tá certo, olha. Eu confesso para vocês, questão de jurisprudência, de doutrina, é a minha fraqueza. Embora eu tenha acertado essa questão aqui, ó, porque essa aqui eu tinha certeza. Mas eu realmente preciso estudar mais doutrina e jurisprudência. A parte da lei, a parte de leitura da lei, eu sou um pouco melhor. Mas quando cai aqui na jurisprudência, cara, eu dou umas vaciladas feias, viu? E errar essas questões aqui numa prova do CESP é perder outra questão. Mas tudo bem, eu errei, né? A gente está aqui para aprender, eu errei. Vamos junto para a próxima questão. As sanções civis, penais e administrativas não podem ser cumuladas. Podem. Elas são independentes e podem ser cumuladas. Por isso está errado isso aqui. Tá vendo? É lei, ó. Quando fala aqui, ó, de acordo com a lei, pra mim é outra história. Eu gosto de ler a lei, sabe? Eu gosto muito de ler a lei seca. A investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação e independe de prévia habilitação em concurso público. Verdade, independe mesmo. É em comissão, ocorre com a nomeação. Qualquer investidura em cargo público que vai ser investido ali, ele vai ter que ser nomeado. E independe de prévia habilitação, independe. Aqui é a investidura em cargo público. Ai, meu Deus, não é nomeação, é a posse. Isso aqui, pessoal, foi vacilo. Eu sabia disso aqui. A investidura ocorre com a posse. É uma coisa básica da Lei 8.112. Já está nas primeiras partes da lei. É a posse. Eu confesso que eu estou cansado, mas essa aqui eu sabia, de verdade. A investidura em cargo público ocorre com a posse. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Eu sabia dessa questão, mas errei aqui por vacilo, por cansaço, né? Já estou há muito tempo estudando. Desde ontem, tá, pessoal? Às 23 horas. Já são 8 horas e 43 minutos aqui no cantinho do relógio aqui, ó. Mas estamos aqui, estamos juntos, tá? Eu já estou acostumado a ficar à noite acordado, tá, pessoal? Por quê? Eu trabalho à noite. Eu trabalho das 6 da tarde às 6 da manhã, né? Das 18 horas às 6 da manhã. Eu já estou acostumado, então ficar à noite acordado. Eu uso a noite para estudar mesmo. Isso aqui foi cansaço, tá? Eu sabia essa questão aqui. A investidura ocorre com a posse. Não é com a nomeação. A nomeação é simplesmente para dizer que a pessoa foi nomeado. Só para isso. Nomeação é para dizer que ela foi nomeada. Só para isso. A pessoa, o nomeado, tá aqui o nomeado aqui, ó. Nomeado. O nomeado, se ele quiser, ele nem precisa tomar posse. Nem precisa tomar posse. Aí esse ato aqui da nomeação é tornado sem efeito, ó. Sem o S de sem, a barra, o E de efeito. Sem efeito. Então eu sabia essa questão. Vamos para a próxima, para encerrar. Vamos encerrar nessa mesmo, pessoal. Tô cansado. Vamos encerrar nessa mesmo.
Até mais, pessoal do Compartilhar para Vencer. Estamos juntos. É muito bom resolver questões com vocês. Não pode dar uma vacilada dessa na hora da prova, né? Força, foco e fé sempre. Deus nos abençoe. Para quem acredita em Deus, para quem não acredita também respeita a sua fé, né? Para quem não acredita não tem fé, né? Na verdade, respeita o seu direito de não acreditar, na verdade, né? Estamos juntos. Força, foco e fé sempre. Compartilhar é a melhor forma de vencer. Estamos juntos.